是是。
Olá, André. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Você tá me vendo? Não, só estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora sim, agora te vejo. Como vai? Tudo bom? Muito prazer. Prazer. Eu sou o Alexander, sou o CEO da 4MK. Achei que está entrando também aqui. Achei que você já conversou com ela, né? Já conhece. Sim, conversamos na Olá, sexta. Olá, boa Chase. tarde, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo bem, André? Tudo bem, Alex? Tudo jóia? Ah, então tá bom. Vocês já se apresentaram? Acabamos de nos apresentar aqui. Legal. Você quer conduzir? Como você quer fazer? Sim, sim, eu quero bater um papo aqui. Antes de mais nada, agradeço ao André aí pela disposição de fazer esse outro bate-papo. E a conversa hoje aqui, eu acredito que seja rápida, André. Apesar, como CEO aqui, na verdade, eu tenho uma participação muito forte aqui nos projetos, acho que mais do que eu gostaria, mas são ossos do ofício, necessidade que às vezes são impostas aqui pelos clientes. E aí eu vou te dar um overview rápido aqui do que é essa oportunidade, e depois eu queria te fazer umas perguntas, entender um pouco mais aí do teu perfil. Ok. Mas basicamente a gente está hoje com um projeto, é um projeto de âmbito global, inclusive numa grande corp, e uma das frentes desse projeto é uma frente de analytics, especificamente de analytics. A verdade é que essa área, esse sponsor que nos contratou, ele não tem nada na mão hoje, ele só tem ideias, tem planos e tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Só que ele trabalha dentro de uma empresa que tem como política uma estrutura mega enxuta. Então, você imagina que ele é um diretor e ele não tem um subordinado sequer. Então, ele precisa ser muito hands-on, ele precisa atuar fortemente, né, nas frentes. E, às vezes, ele se vê em situações que ele não estava acostumado. Ele é novo, né, nessa empresa, ele está lá há 3 meses. Ele já vinha atuando como diretor há um certo tempo. E ele sempre teve 30, 40 pessoas debaixo dele. Então, assim, é um choque de realidade muito grande para ele. Porque se alguém precisa de um acesso, é ele que tem que correr atrás. Se alguém precisa de uma definição, é ele que tem que dar. Nossa. Então, é surreal. Assim, ele está realmente, eu diria assim, bem descontente. Descontente acho que não, mas ele está bem atarefado, vamos dizer assim, com essa nova dinâmica. E aí, enquanto consultoria e provedores de solução, ele tem uma expectativa gigantesca a nosso respeito. Eu já estou falando nosso aqui, te considerando no time, tá? Mas só para você entender bem o contexto. Então, ele espera que as pessoas que estão lidando com ele sejam capazes de acompanhar, primeiramente, acompanhar o raciocínio. Segundo lugar, oferecer mais do que ele possa dar, então, no sentido de criar, de pensar em soluções, de pensar em alternativas. E aí, é claro, né, minimamente ter uma performance adequada de execução, de gerenciamento das tarefas, de reporte, de prestação de contas, que é algo que ele precisa ter também. Dito isso, eu estou buscando pessoas que tenham esse tipo de perfil, né, que sejam autogerenciáveis, mas que também tenham condição de gerenciar outras pessoas dentro do time, de analytics especificamente, mas que mais do que tudo isso possam ser essa pessoa que vai dar o match com o diretor ali e vai ser o cara que o diretor precisaria ter no time dele, que hoje ele não tem. Então, é basicamente esse o desafio do lado de cá, né? E aí eu estou falando de tecnologias, cara, nada de outro mundo, estou falando de Power BI, estou falando de SQL Server, vai encontrar alguma coisa de Hadoop, vai encontrar, o que mais que a gente tem lá? Bom, muita planilha Excel, isso é óbvio. E, cara, é esse o universo, não é nada de outro mundo, tá?
Então, basicamente, esse é o cenário aqui. E aí, a Chase conversou contigo para uma necessidade em outro cliente, e aí ela me passou um pouco aqui do briefing da entrevista que ela fez contigo, e eu gostei das impressões dela e tal. Eu falei, pô, deixa eu chamar o André para a gente conversar um pouquinho e entender um pouco mais dele aí. Beleza? Tá claro esse ponto aí? Tá ótimo, tá claríssimo, Alexander. Tá. Posso Deixa eu fazer então já. Você quer que eu faça uma? Fica à vontade, fica à vontade. Então tá bom. Pode falar Primeiro, um pouquinho obrigado, aí. Alexander. Obrigado, Chase, novamente aí pela oportunidade. É bem interessante você falar, descrever esse perfil, Alexander. Eu te confesso que eu já me deparei algumas vezes com perfis assim. Nesse nível, inclusive, de diretoria. Eu estou no modelo da indústria farmacêutica nos últimos 15 anos, mas eu já atuei em outros modelos de negócio como consultor, né? E é muito... Segmento financeiro, você chegou a atender alguém? Eu Segmento financeiro? atendi, há uns anos atrás, eu trabalhei em 2 bancos alemães, no Deutsche e no Dresdner, e trabalhei no banco Tá. francês, também como consultor em projetos assim. Uhum. E numa época que o modelo, o conceito de BI nem existia, mas todos os dados estavam lá, você tinha que pegar do SAP, alguns casos tinha que pegar do COBOL, dependendo do modelo do banco Uhum. e do tamanho, né? Porque banco é muito também rigoroso e para fazer mudanças ele é muito restrito. Então, se falou em Hadoop, já fiquei mais esperançoso, quer dizer que está com a mente mais aberta para o modelo de dados, já entende para onde o mundo está caminhando, né? E o que eu percebo nesses perfis, como você está descrevendo, é que existe, da parte dele também uma cobrança, né? Deve ter milhões de informações querendo ser consultadas, KPIs, dashboards, ali para poder alimentar as decisões que ele deve ter, estratégicas, e ele deve estar tendo que construir isso na mão e passando pela maior dor de todas no mundo, que é gastar muito tempo construindo, pouco tempo analisando e menos tempo ainda para tomar decisão, né? Então eu imagino isso, esse cenário aí dentro de analítica, dentro de data science todo, é sempre muito comum, né? Então eu estava atuando agora na Bayer, né? E na Bayer eu estou dentro do time de analytics, eu estou responsável por analytics ali, e hoje eu estou fazendo meio campo porque eu sou consultor do time de negócio, então tem várias especialidades, vários times, oncologia, saúde feminina, todos com necessidades e anseios de informação, de indicadores, coisas, algumas já construídas, mas mal implementadas, outras partindo do zero, e aí eu ouço, tento traduzir, procuro questionar e ver se é isso mesmo, porque eu já estou lá há algum tempo, já tenho mais familiaridade com o dado. Você sabe que essas pessoas, nesse perfil, elas pedem um monte de coisa, mas necessariamente não é o que elas precisam, mas a gente tem que entender e acomodar isso, né? Dar o melhor caminho, Sim, que é mais rápido. muitas vezes elas não conseguem nem tangibilizar o pedido, né? Você precisa desenhar, né? E você precisa também ter uma certa tranquilidade para passar segurança para a pessoa e dar um resultado que ela fique confortável. Da próxima vez eu já posso confiar mais. Então o que eu faço hoje na Bayer é pegar isso, tratar com um squad de BI, no caso aqui da Bayer, a gente tem soluções em Tableau e também temos soluções em Power BI. E lógico que temos SQL e temos planilha, isso aí não tem como fugir, que é o que salva a gente no dia a dia. E por vezes, as TAs dentro de cada área aqui da Bayer tem os seus diretores, e o anseio dos diretores é tamanho que não é raro eles passarem por cima de toda a estrutura e vir pedir direto. Isso é comum, por causa do anseio de querer informação, né? Aí você que tem que ficar segurando, olha, tudo bem, eu vou te atender, aí você já comunica o teu direto, olha, estou atendendo aqui porque ele pediu uma solicitação, que é coisa do dia a dia, é o perfil desse tipo de pessoa que precisa muito urgentemente da informação, mas sempre tendo cuidado de entregar a informação correta, estruturada, com agilidade, claro, mas tendo cuidado de, na velocidade, não entregar coisa que vá complicar. Errado, né? E é comum, então tem que lidar com isso, deixar a pessoa familiarizada com isso. Então, esses últimos 12, eu tenho trabalhado nessas áreas na indústria. Então, eles chamam agora, mais recentemente, chamando de insight, essas áreas, mas é inteligência de mercado, produtividade, inteligência competitiva, né? Usando ali a metodologia Agile para poder melhorar a entrega, né? Fazendo os ritos diariamente, faz as dailies, faz o review, faz as entregas. Nesse momento eu estou atuando como PO dos produtos de insight lá ali dentro dessa célula.
E eu venho trabalhando com essa experiência já pelo menos por 3 empresas. Eu estou agora na Bayer, tive na Danone e anteriormente eu tive numa empresa de dermocosmético nacional chamada Teraskin. Tá. Então, Que é que você trabalhou vários anos lá, né? sim, a Teraskin foi interessante, porque a empresa nacional depende muito de alguns produtos. Quando o produto perde patente, Alexandre, o que acontece? O principal faturamento dele cai. E nessa queda, aí você tem que fazer reestruturação, né? Então, numa dessas estruturações, falar, André, foi um prazer, até a próxima. Legal. Passou 6 meses falando, André, volta. Volta. Eu falei, volto, só que agora eu quero voltar como consultor, não vou voltar mais CLT, porque eu também tenho que pensar na minha carreira pra gente poder caminhar. E aí acabei ficando 4, e no final eles falaram assim, então, vamos te contratar como CLT, até inverteu, né? Mas é comum. E eu acho legal que o mercado tenha essa flexibilidade, né? Porque a indústria farmacêutica no Brasil, Alex, é muito pequena. Então, se você mantém um bom relacionamento, entrega o seu trabalho, você tem visibilidade, né? Sim. E aí as pessoas vão confiando e vão te indicando, e isso também é bem legal. O teu trabalho fica com bastante visibilidade, isso é importante. E isso para mim também é importante. Eu estava até falando com a Chase na sexta-feira passada, que um dos principais objetivos da gente é deixar o cliente satisfeito com a expectativa que ele tem. Porque trabalhar a expectativa é algo muito importante. Geralmente ele vem com a expectativa lá no alto e a gente tenta atenuar, né? A gente também não quer demover ele da fantasia dele, porque não pode também se dar um banho frio, ele tem um choque. Mas você tem que trabalhar essa expectativa, ser realista, mas trabalhar a expectativa é o negócio do sonho, né? O que ele quer como ideal e falar, olha, o melhor caminho, o desenho mais correto para fazer isso é esse aqui, com a tecnologia que a gente tem é assim, com esse headcount a gente faz nessa velocidade, se eu vou fazer na mão é nessa velocidade, e aí você vai ali conciliando, fazendo essa gestão, vai alinhando, né? Porque a ansiedade é comum. Total. A ansiedade é normal, é projeto. O que a gente não pode nessa posição, que eu percebi no decorrer dos anos, é a gente desesperar e entregar informações sem acuracidade, porque aí você estraga um trabalho, às vezes, de meses, porque você não soube simplesmente administrar a ansiedade e o momento, né, da pessoa. Então eu tenho familiaridade, como eu comentei com as meninas semana passada, eu trabalho com TI, meus primeiros 20 anos da minha carreira foi TI, então eu comecei lá com sistemas. Com PC XT, tela verde, de verdade. Sistemas arcaicos aí, Dataflex, COBOL, minha primeira linguagem foi COBOL, depois fui indo na carreira, né? Vendo todas as coisas que a gente tem hoje na Desculpa a pergunta, qual a tua idade? Chuta aí, Alexandre, chuta aí. Deixa eu ficar de lado aqui. 50? 50, você chutou? Eu tô acabado, então. Não, é por causa do tempo que eu tô te descrevendo, né? Tô entregando a minha idade aqui. Você acertou. Você acertou. O COBOL é das antigas, hein, o André? É das antigas. E para você ver, essa foi a primeira linguagem que eu aprendi. Eu fiz ela com 14 anos. 14 anos. E é assustadora. COBOL é assustadora. É uma linguagem assustadora. E eu não sei como eu gostei, porque na época tinha fluxograma, cartão. Cara, programar, perfurar cartão. Teste de mesa. Eu não sei como eu gostei disso, mas na verdade eu sei, porque meu foco estava sempre em atender, muito interesse por tecnologia. E aí fui aprendendo outras linguagens. Da época, Clipper, Pascal, depois veio VBA, Visual Basic, .NET, aí começa banco de dados. Aí tive contato com Oracle, SQL Server da Microsoft, algumas outras, DB2. Depois eu fui... veio SAP, aí tive contato com ERP, aí eu conheci BAN, PeopleSoft. Do SAP eu fiz 2 academias de SAP, fiz SD e MM. Então é outro universo, então você vai tendo muita relação com projeto, com pessoas. E aí você também descobre a relevância que a tecnologia é legal, você tem que ter domínio, mas o relacionamento com as pessoas é muito relevante, tem que saber muito lidar, e é um ponto alto dos projetos, de pessoas, né? Então eu tive essas experiências aí. Aí nesses modelos, Alex, eu trabalhei em empresa alemã, como eu te falei do Deutsche e do Dresdner, cultura diferentíssima da nossa, né? Aqui a gente fala, olá, tudo bem, como vai? Eles, então, já é direto o foco da entrega, o que ele precisa, muito né? Objetivo. E foi um choque para mim. Depois com a People, aí uma empresa americana, também RP,
mas tudo muito descolado. Você tem uma ideia, eu lembro uma vvez eu fui para PeopleSoft, eu cheguei lá de terno, consultor, terno, gravata, aí a recepcionista falou assim, o senhor podia, por gentileza, tirar o seu blazer e a sua gravata para não constranger os nossos funcionários? Na recepção, Alex. Eu estou falando de coisa de 15 anos atrás, né? Coisa agora. Nos últimos 2 anos eu tive várias vezes na Google, em projetos Não era lá. nem clima de startup, né? Então, mas já tinha essa cabeça voltada lá pro negócio da Califórnia. Era aquela pegada, e há muito tempo atrás. E depois, agora, que eu já fui aqui na Google, tive no LinkedIn, tive essas experiências com as empresas agora, com essa pegada mais moderna, e eu não vejo nenhuma diferença, né? A não ser o palácio de cristal que são as empresas. Quando você, não sei se vocês já tiveram chance de ir lá, mas quem trabalha dentro daquele modelo ali, tem aquela experiência ali, é muito difícil depois se encaixar em outras empresas, porque o modelo é muito... te entrega muito, requer muito, mas também te entrega muito, né? Então, através dos anos eu fui tendo essas experiências. E nesse momento que eu estou agora, você falou que quer saber um pouco do meu momento atual, hoje eu estou trabalhando para uma empresa que chama IQVIA, que é uma consultoria também global, que ela também faz alocação de recursos em empresas, e através da IQVIA eu estou trabalhando na Bayer. Entendi. Legal. Você acabou respondendo algumas das perguntas que eu tinha aqui. E eu vou fazer algumas outras aqui só para a gente fazer um double check aí, tá? Para entender alguns pontos específicos, né? Mas eu entendo que, assim, a parte falando um pouco da parte técnica, a questão de ETLs, com que ferramentas que você já trabalhou para a parte de ETLs? Olha, eu trabalhei há pouco tempo agora com o Tableau Prep, que tem uma ferramenta de ETL. Trabalhei com o Domo. O Domo é um BI pouquíssimo conhecido no Brasil, mas ele também tem uma ferramenta proprietária de ETL. E eu trabalhei na Teraskin com um outro, Alex, eu não vou lembrar o nome, mas ele é de uso público, ele não é proprietário, né? Mas todas as ferramentas... Do SQL você conhece o Integration lá? Sim, o Integration é o padrão, né? Você está falando de ferramentas fora, assim. Porque os modelos são muito similares, para te falar a verdade. Você tem que conhecer a técnica de como construir os modelinhos, fazer as conexões, como você vai parametrizar, mas as ferramentas elas estão muito similares hoje nas conexões. Sim. Eu pergunto mais porque, como eu estava te descrevendo aqui, a gente tem um cenário que a gente está partindo do zero. Então, a gente está tendo que pensar desde o modelo de dados que a gente vai criar, e aí cabe muito de entender o que o cliente tem de expectativa e o que ele quer de relatórios e tal, para daí extrair disso um melhor modelo conceitual e depois aplicar na prática. E aí a gente passa inevitavelmente por processos de ETL que a gente não faz nem ideia ainda de como a gente vai criá-los, mas sei lá, dando exemplos pífios aqui, não existe um cadastro de clientes, por exemplo, na origem. Não tem. Mas a gente extrai uma base de dados que tem lá qual que é o faturamento mensal por cliente. Então, a partir daí, a gente modela uma tabela de clientes e extrai dos dados de faturamento os dados de cliente. Então, tem toda uma inteligência de modelagem de ETL que precisa ser aplicada para a gente ter uma solução técnica eficiente no final das contas. Sim. Não só entregar o que o cliente está querendo, resolver mas essa conexão para manter a usabilidade por um tempo. Exatamente. Até porque hoje se fala, não sei como vai ser no futuro, mas hoje se fala que em algum momento a gente tem que fazer um phase-out do nosso projeto para a TI interna da empresa. Então, se a gente chegar lá e falar assim, tá aqui a linguiça, a tabelona linguiça com todas as informações, aí a gente vai levar uma porrada na cabeça do time de TI, né? Falar, vocês são malucos? Vocês estão criando um negócio aí completamente amador? Então, tem um lado forte de preocupação e eu coloco isso, quero deixar isso bem claro para você, porque a gente tem um desafio, sim, de atender esse diretor, mas a gente não pode, em nome sei lá, dessa expectativa ou da ansiedade dele, negligenciar passos e estrutura técnica
certeza. Exatamente, que são tão importantes. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu tenho 2 pessoas nesse time de Analytics que são bons técnicos na criação de dashboards, de relatórios. Mas, quando eu ponho eles para modelar o banco, sai cada coisa que dá vontade de chorar. Porque eles não têm essa preocupação e essa visão que eu estou te descrevendo aqui. O negócio deles é entregar o relatório pronto para o cliente, entendeu? E aí entrega e fala assim, beleza, agora atualiza os dados. Aí os caras choram. Putz, não sei nem por onde começar, o negócio que eu criei aqui, não sei, nem eu entendo. É Nossa. nesse nível. E tem Mas, acesso a enfim, banco lá, Alex? Tem acesso a banco? tem um cenário bem complexo, a gente está um universo de dados que estão exclusivamente em planilhas desestruturadas. Então, a gente está tendo que normalizar esses dados, trazer para uma estrutura, mas, ao mesmo tempo, a gente tem dados que já estão, sim, em cubos, em estruturas de dados mais consolidadas, Legal. que a gente pode consumir. Para consumir. Agora, para criar uma Mas base, não vai usar Access, né, Alex? Você falou em Excel, eu já pensei em Access. Pô, estamos usando atualmente, Access. mas a gente está no roadmap aí, subir isso para um SQL assim que eles liberarem para a gente. Legal. Mas, assim, a entrega do relatório, ela não pode atrasar em virtude disso. Então, são desafios de projeto, Paralelos, né? Tem cara, que que tentar a gente paralelo. tem. Mas o que eu estou tentando fazer com os meninos aqui é isso. Falar, gente, tudo que a gente criar precisa ser o mais definitivo possível. A gente não pode, ainda que está criando no Access agora, para depois ir para o SQL, a gente não pode criar um modelo de dados que a gente vai jogar fora completamente e recriar no SQL. Não pode. Tem que criar mecanismos aqui que sejam perenes, aí, o mais perenes possível. Sim. E até porque o Access também tem limite de tamanho, né? Sim, sim, sim. Mas hoje, assim, o universo de dados hoje ele é bem pequeno. Não é nada Tá. assustador, não. Legal. Na parte falando de banco multidimensional, você já mexeu cubos, linguagem MDX, você tem conhecimento disso? Já. É, Bom. é o básico, né? Quando a gente faz. Acho que é o primeiro curso de SQL, a gente vê isso. Eu diria que não, viu, cara? Porque tem Você está galera colocando que conhece bastante relacional, mas dificuldade. eles não conseguem entender o multidimensional, né? É mais complicado aí no geral. E Mas daí, eles assim, lidam com modelos já prontos. Você está falando de eles não conseguem criar modelos assim. não, estou dizendo entender as diferenças e como trabalhar com um banco multidimensional, né? Então, você vai ter aquela estrutura ali que é uma estrutura de tabela FACO, com tabelas de dimensão, e ela foge completamente do modelo trivial relacional, né? Então, a instrução de query é completamente diferente, a forma como você combina os dados é diferente, Para e a maioria pivotar das e tudo. pessoas, na verdade, não tem familiaridade com isso, tá? É interessante que eles desenham os dashboards. Imagino que usa talvez Power BI, não sei, Sim, e não tem sim. familiaridade, né? Interessante, porque é uma coisa natural para essas ferramentas todas de Porque aí no Power BI o database. cara vai mexer com o DAX lá, com aquelas É, coisas, então, que de também já é uma alguma língua maneira, proprietária. ele é provocado a pensar desta maneira, mas Você não é percebe tão comum, um não. gap, entendi. Se você tira a pessoa se fala, você não vai usar aqui o Power BI. Só que é o seguinte, eu tenho um cubo em análise services aqui. Faz uma query para mim. Não sabe. Não sabe Não sabe, consumir. não sabe consumir. Porque entender essa estrutura e tal, costuma ser mais complicado. Bom, tranquilo para a gente avançar aqui. Eu vi que você relata vários casos de criação de KPIs, né? E isso é um ponto importante também, por conta desse contexto que eu te falei. Então, você participa desde o entendimento, você consegue idealizar isso? Como é que é isso aí Sim, para você? é porque é exatamente isso. Geralmente a pessoa do negócio ela vem com a ideia do número que ela quer ver, mas ela não tem a menor ideia de como vai compor aquele número e nem Uhum. se a apresentação dele é o melhor, né? Então eu fiz nesse tempo aí curso de UX, né, para entender como é que é a melhor entrega. E tem toda uma teoria de big numbers,
como que apresenta os gráficos, como é que apresenta em tabelas, quando é dinâmico ou não. Então, a construção, você tem que assimilar o conceito do que ele quer enxergar e disponibilizar essa apresentação dos KPIs de forma que permita filtro, que ele possa aplicar filtro, que ele possa trocar uma métrica, já refletir, e não fazer um dashboard para cada métrica ou um dashboard para cada filtro, não, acomodar tudo numa coisa no one page para que ele possa consumir. Então, geralmente, é uma consultoria que a gente acaba estendendo para quem está querendo criar o KPI, né? Ele vem com o conceito, vem com a ideia, com o modelo que está acostumado a aplicar geralmente na planilha. Aí a gente constrói esse KPI e não é raro a gente melhorar a entrega, porque a gente tem mais recursos técnicos do que ele está limitado lá no Excel, né? Nas fórmulas, às vezes na construção, até na agilidade de atualização ele está mais limitado lá. Na construção do KPI aqui, não, a gente tem mais oportunidade de entregar coisas visualmente mais interessantes e também mais ágeis, né? Até de ver, às vezes, a informação de um modo que ele não enxergava. Está acostumado. Né? E isso, às vezes, gera insight para a pessoa. Isso é muito comum, né? É o que as ferramentas... Quando você começou a descrever o perfil dele, eu imaginei isso, né? É muito comum lá fora, os gerentes e diretores, eles mesmos trabalhar com essas ferramentas de visualização de dados, né? Aqui no Brasil, geralmente precisa do analista para preparar os dados para entregar para o diretor, só usar e apresentar, fazer o PowerPoint, né? Mas lá fora não, eles põem a mão, eles que constroem, conectam e tudo, né? E por quê? Porque eles lá entendem já que alguns recursos, alguns insights, algumas ideias, eles vão ter na hora da construção mesmo, né? E hoje não, passa para os times, ainda bem que tem, porque tem consultores para fazer, ok? Mas a gente entende isso, que muitas das soluções, até melhores do que foram propostas, quando você falou assim, de entregar mais do que a pessoa está com expectativa, tem muito a ver com isso, né? Na hora da construção ali, você entrega um plus, olha aqui, você pediu isso, eu estou te entregando isso. Se você quiser também tem isso. Se a gente pode pivotar esse dado, você vê nessa dimensão. Então essas possibilidades elas têm. E aí são vários, eu tenho vários dashboards, alguns publicados, que tá com os dados de teste, outros não posso publicar, porque você sabe, eu estou debaixo de NDA lá, né? Mas foi a fatia do mercado que eu encontrei dentro da indústria farmacêutica nesses últimos anos, Alex, para poder trabalhar. Tem muito gap mesmo, né? Parte disso que você está falando, de construir, entregar, ser consultivo. Aí eu aproveitei essa fatia e comecei a atuar nela, né? Junto com os times. Legal. E se fosse para escolher, o que você gostaria de trabalhar? Onde você mais gostaria de trabalhar? Com a análise ou com a execução? Olha, que pergunta desafiadora. Não tem pegadinha, só quero entender. Não, é desafiador, vou te dizer por quê. Eu venho de desenvolvimento. Então, essa minha familiaridade com os produtos e com as linguagens tem a ver com o meu perfil de desenvolvedor. Eu gosto disso. Mas o analítico, ele ficou muito evidente em mim a partir do momento que eu percebi que gastava muito tempo construindo e pouco tempo entregando o resultado. E é muito legal você entregar, a partir do que você já tem pronto, esses insights, essas descobertas dos dados. Então, como não tem resposta certa, né, pegadinha, eu vou deixar 50-50, tá? Porque eu gosto muito de ambos e as coisas são colaborativas. Tem empresas que você tem o luxo de ter essas duas pessoas e integrar elas, mas na maioria delas daqui, pelo menos na experiência que eu tive, não. Você tem que ter as duas posições, tem que chutar no escanteio, lá no gol, cabecear. É legal e é desafiador, porque você entende a importância de ter tempo para fazer o analítico, né? É importante, porque você vai tirar mais coisas. Mas também é desafiador por causa do tempo que você vai levar para construir, que é todo esse desafio que você deve estar trabalhando hoje lá, né? A construção, né? E construir bem, né? Para não demolir tudo depois, né? Bom, eu tenho que pedir perdão aí, mas eu queria gastar mais uns 10 minutinhos aí conversa, pode ser? Por mim tá bem. Alex, deixa eu até aproveitar aqui, eu vou ter que sair, que eu vou ter outra reunião. André, boa sorte aí, e depois o Alex me conta tudo aqui. Obrigada, viu? Obrigado, pelo seu tempo aqui. Até mais. Tchau. Tchau. André, eu queria falar um pouquinho agora, eu vi lá que você exerceu cargos de liderança e tal, eu queria falar um pouquinho sobre isso, até em virtude desse desafio que eu já te descrevi aqui, né?
Então, você, imagino que dentro dessa tua experiência, você atribuir prazos e negociar prazos seja alguma coisa trivial, sim, dentro do dia a dia. Sim, com certeza. São É, as coisas mais comuns, né? Você está sempre é, dentro de e com cer- sprint, trabalhando dentro de sprint, geralmente sim, semanais. e com certeza você sabe que isso é um ponto de muitos conflitos. Sim, com certeza. Aquele conflito onde você tem, de repente, alguém do time que fala que o negócio vai precisar de 40 horas para fazer, e na verdade você sabe que vai fazer em 8, que 8 daria para fazer tranquilamente. Ao mesmo tempo, você pode ter um cliente que te coloca lá e fala, meu, o deadline disso é para amanhã, mas você sabe que para amanhã não vai dar, não tem como entregar. Como você lida com isso? Que tipo de experiência que você tem nesse sentido? É, todas essas situações que você descreveu, eu acho que elas acontecem todas no mesmo dia com times diferentes. Acontece, né? E Uhum, o que eu tento fazer é, primeiro, me fazer conhecer. As pessoas com quem a gente está trabalhando geralmente abaixo, contribuindo, colaborando, elas têm que perceber em você que você conhece do que você está pedindo para elas. Quando elas percebem que você entende do que elas estão fazendo, aí uhum, elas costumam não ficar dando esses prazos enormes, porque ela sabe que se você fala assim, então deixa que eu faço para você ver como é que sai em 2 horas. Né? Isso é muito uhum, comum. E aí você vai ganhando respeito. Na outra ponta também. Quando na outra ponta alguém te pede uma coisa para amanhã e você explica, olha, eu não posso te dar tudo isso aqui amanhã, mas parte disso eu posso te dar, então uhum, também você vai ganhando respeito da pessoa. Por mais que ela fique uhum, chateada, por mais que não seja tudo que ela queira, mas você vai atendendo, então aos poucos você vai ganhando para ela. É lógico, né, Alex? Tem pessoas que não, ou é isso, ou é tudo, eu quero tudo. uhum. E aí Ou não serve, né? algumas vezes tem que ir pro sacrifício, não tem segredo. Tem que ir, às vezes Uhum, tem que ir, às vezes tem que virar, não tem jeito. E óbvio tá. que isso também tem a ver com respeito, porque se a pessoa vê a tua dedicação, a tua entrega, ela também vai Uhum, te respeitar e você vai negociar as próximas com mais tempo e tentar educar a pessoa para ela entender que não é uhum, assim. E não é porque a gente não quer. Às vezes tem uma limitação sim, tecnológica, às vezes tem problema no banco, às vezes está travado, às vezes TI está com problema, está fora do ar, uhum, e são coisas imprevistas. Mas não pode começar com essas justificativas, né? Você tem que começar uhum, se mostrando do lado e para mim tem funcionado muito isso, né? Então conflito é normal e isso não me estressa nem um pouco, porque é comum. é. E nessa posição é muito Isso que eu ia comum. te perguntar, né? Se isso te afeta de alguma maneira, ou se isso te deixa desmotivado, te abate de alguma maneira, esse tipo de conflito. Não, você lida isso com tranquilidade. Porque é o dia a dia. Essa posição é o dia a dia. É expectativa grande, né? São muitas demandas, A mas gente que tem alguns cabelos brancos, né? A gente já então. aprendeu a lidar com isso, né? Sim, eu não sei qual a idade das pessoas que está falando que são os que fazem lá os dash, mas se for geração Y, por Ah, exemplo, sim. aí é outra pegada. Aí eu tenho também a experiência de lidar com pessoas dessa faixa etária, porque são Uhum, outro ritmo, é outro apego ao trabalho. uhum, O trabalho tem outro significado, né, como tem pra gente, a responsabilidade é outro exato. significado. E você tem que lidar, não adianta que também querer impor, né? Tem que tentar Uhum, mostrar, ter um tom professoral, tem que ter uma paciência de ambas as é, pontas aí, não tem jeito, isso aí é. verdade, verdade. E aí isso daí já dá o gatilho para a última pergunta que eu queria te fazer, que é exatamente esse ponto aí. Como é que você, me fala um pouquinho da tua dinâmica de delegar e controlar atividades? Como é que você faz isso? De que maneira que você interage com os recursos? Enfim, fala um pouquinho. Eu procuro ser sempre muito aberto, me colocar à disposição para consultar uma solução, um caminho. Costumo Uhum, acompanhar os projetos agora, depois que conheci o Agile, aí faz uns 3 4 anos já. Então a gente eu uso algumas ferramentas para acompanhar os projetos, né? Eu uso o Trello, ou então é, aqui na Bahia a gente usa só me vem GED na cabeça, não é GED. Bom, ferramentas de uhum, controle, assim, para você acompanhar o sim, projeto e para dar visibilidade. O Jaira. uhum,
Aí você dá visibilidade tanto para o time, da tua expectativa, do que você fez um acordo com ele, do que ele entregaria, né? Porque é exatamente isso, olha, quanto tempo você fala? Você falou que faz em 8, 16 horas, vamos combinar de fazer em 10? Vamos chegar no meio termo? Estamos combinando? Estamos num trato aqui? Então olha aqui a timeline, a gente vai pôr aqui na timeline. Você fechou comigo, acordou comigo, então vamos juntos. E antes de chegar às 10 horas, checar, olha, você tinha combinado 10, tá, aqui já passou 5, tá ok? Vai conseguir? Ah, não vou conseguir por isso, tal. Você precisa de alguma ajuda específica porque você não está andando? E ir administrando, porque também quando a pessoa vê que você é parceira, não só está lá para cobrar, mas você quer ajudar ele também a se desenvolver. Isso também ajuda no relacionamento, né? Que é tudo pessoal, não adianta, né? É tudo. E aí eu geralmente eu faço isso para tentar ganhar esse time. Principalmente nesse perfil aí que são mais novos, né? Que tem essa... Eles têm uma ranço para outro lado, mas para o trabalho às vezes eles... Em termos de compromisso, eles são um pouco desapegados. Então tem que ter uma paciência extra aí para lidar. E ao ter essas ferramentas para administrar, acabo também tendo algo para mostrar para a pessoa que está demandando isso para a gente. De falar, olha, tudo que você pediu está aqui, está no período tal, e aí você vai também educando ele para ele entender que tem todo um processo, tem algumas coisas que tem que ser construídas e feitas para poder entregar o que ele deseja. E eu tenho feito isso com algum sucesso, sim. Lógico, Alex, que de vez em quando aparecem umas pessoas fora da curva. Sim, não tem jeito, né? Aí... legal, maravilha, cara. Tô bem satisfeito aqui. André, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? Fica à vontade aí. Você perguntou sobre se eu tinha experiência financeira. A gente está falando de banco? Na verdade, não é banco. Eu vou te abrir aqui. Na verdade, a gente está falando da Visa, tá? Não é necessariamente banco, mas é uma instituição financeira, com a parte aí de cartão de crédito especificamente, né? Então, isso é um projeto global, como eu te disse, e até ia te perguntar como é que está o inglês. Bom, eu escrevo e leio inglês. E para ser sincero, inclusive fui sincero com vocês na sexta-feira, é fluência, né? Eu já trabalhei nessas empresas americanas, a gente faz parte das reuniões do board, você tem que acompanhar, às vezes as demandas vêm em inglês, né? Todas elas você conversa, ouve muito, você tem que traduzir e entregar. Mas a fluência, ela está muito movida com o dia a dia, de você ter imersão, né, Alex? Então, eu fui sincero com elas que eu não vou afirmar para você que eu sou fluente, porque eu entendo o que é fluência, e eu falar para você que eu tenho fluência, eu estaria mentindo. Mas em termos de, por exemplo, estudar, é tudo em inglês. Todas essas tecnologias que a gente está falando aqui, eu estudei, aprendi em inglês, não aprendi em português. Quando chega aqui 3, 4 anos depois. Então a gente aprende primeiro lá. N curso nas plataformas de ensino que tem aí, que você já deve ter ouvido falar, eu tenho assinatura de várias delas. Os cursos são todos em inglês, né? Então, mas o ouvir, a compreensão, você vai bem? Sim, vou bem. O problema porque a gente fala da fluência, normalmente é a conversação, né? A conversação. É o falar. Trava. Isso infelizmente... Não, por que eu estou te perguntando? Por conta desse contexto que eu te descrevi, a estrutura aqui praticamente não existe, né? Mega enxuta. Então, vamos falar do banco de dados, não sei o que, liga para o cara da Índia, liga para o cara de Miami, liga para o cara não sei do que. Então, a gente normalmente não participa sozinho desse tipo de meeting, mas minimamente a necessidade de compreensão do que está sendo falado a gente precisa ter. Sim. Né? Então, isso é importante. Se você não tem, não pode ser um problema, tá? Mas eu estou entendendo que você tem, né? O entendimento você consegue ter. Sim, o meu gap atualmente, e eu estou cursando inglês há algum tempo, tá, Alex? Porque eu tenho que correr atrás disso, não tem jeito. É na hora de conversar. Eu acho que você entende exatamente do que eu estou falando, né? Entendo, eu tenho a mesma dificuldade. Tenho a mesma dificuldade, eu estou me aperfeiçoando aqui, mas a conversação, o understanding que eles falam, né? Isso daí dá para levar, a gente consegue entender. Hoje, as reuniões são 100% remotas, mas assim, até um outro ponto, não sei se a Chase te falou,
Eles estão aqui na JK e eventualmente a gente faz algumas reuniões lá, tá? Então, vamos contar aí com um modelo semi-presencial, vamos dizer assim. A maior parte do tempo é home office, mas eventualmente vai precisar estar lá. E aí as reuniões com esse time de fora, evidentemente, são todas via Teams. Então hoje você tem recurso de transcription no Teams, você pode ativar lá e minimamente você vai ter o texto em inglês depois do que Já foi ajuda pra falado. caramba, já uso. Ajuda, Eu uso, Alex. Eu uso esse recurso. ajuda, né? Mas, cara, é um ponto realmente a se buscar, porque, como eu te falei, é um projeto global, ele está nascendo aqui na América Latina, mas a ideia, e ele tendo sucesso, é que ele se expanda para Estados Unidos, Europa, enfim, vai longe. Legal. Tá? Bom, algum outro ponto, cara, da sua parte? É, Fica à você vontade. sabe que essa posição, ela estava sendo entrevistada para outra posição, né? Então eu sei mais Sim. detalhes da outra dessa aqui. A Chase falou assim: eu vou conversar com o diretor, ver se ele quer. Eu falei, poxa, eu não estava esperando, eu te confesso. Né? Eu sou muito grato. Até falei para a Chase: olha, mesmo que você converse, que ele não aprove, se ele vê no meu perfil que não aprova, eu só peço para vocês manterem meu currículo no cantinho aí para algum próximo projeto que Uhum. vocês considerem, por favor. Mas obrigado pela oportunidade, tá? Que isso, eu que agradeço o seu tempo. A Sheila comentou comigo, acho que você passou para ela a questão de pretensão salarial, você já conversou com ela desse ponto, né? Ou não? Olha, eu vou te pedir desculpas. Talvez sim, e eu vou te dizer por Uhum. que talvez sim. Porque essa última semana eu tenho passado por várias entrevistas, eu estava numa antes dessa nossa agora. Então eu conversei com Tá. várias pessoas. Me desculpe, se ela passou, eu Não, realmente não me lembro. me fala aqui, eu já anoto, se ela não tiver pego, eu já pego aqui. Essa posição seria CLT CLT Full, a com gente trabalha vocês. exclusivamente com CLT Full aqui. O pacote de benefícios nosso é até algo diferenciado em termos de consultoria, não sei se ela te falou. Você deve ter falado, eu acho que está no script dela. Mas rapidamente aqui, a gente está falando de vale-refeição, atualmente R$ 550, acho que é o valor do mês. A gente tem mais um benefício de R$ 850, que ele a gente chama de livre escolha. Então, 850 que cai num cartão, ele tem algumas categorias que são permitidas, outras não, então não é um cartão de crédito 100% livre, mas ele cobre Uber, se você quiser pagar um boleto de luz, de internet, sei lá, tem mais farmácia, uma consulta médica, Ah, enfim, legal. que o convênio não cubra, é evidente. Então você consegue usar ele para algumas categorias assim. Você não consegue usar, pô, quero comprar uma roupa. Não, não vai passar. Coisas assim, tá? Ah, legal. Então tem esse 850, a gente tem também o convênio padrão apartamento integral, a gente paga ele integral só para o titular, no caso, né? Então, dependendo do cargo, tá? Que você entrar, se a gente, acho que a partir de consultor especialista, se eu não me engano, que aí ele começa a cobrir a família também, tá? Plano dental, PLR, de meio salário, podemos chegar a 70% do salário, de acordo com a avaliação de desempenho. Tem mais day off, convênios, a gente tem uma série de coisinhas assim, Ah, mas legal. acho que basicamente é isso, tá? Tá bom. Eu acho que para essa posição CLT, porque eu hoje estou como PJ, né? Então, tudo Sim, isso que você falou aí eu estou pagando eu. pagando do próprio bolso. Então o valor que eu estou lá como PJ é um valor alto por causa dessas despesas extras, né? Sim, Mas como CLT, eu acho que 10k, 9, 10k seria um valor tá bom, negociável, Alex. tá bom. Não, Negociável. importante você falar. Importante você falar, depois a gente Negociável, avalia porque aqui como isso eu te aqui. falei, tudo isso eu estou pagando no bolso hoje. Então só de despesa eu devo ter uns 3 e pouco, né? Entre plano de Nossa. saúde. Porque eu Porque vou. custa, né? Não tem jeito, né? Lá também é híbrido, né? Então eu vou de carro, vou com Uhum. meu carro, subo e tal. Então, eu moro aqui em Santos, não sei se comentaram com você.
Ah, você tá em Estou em Santos. Santos. Mas daqui para Tá. São Paulo, nos últimos 20 anos eu trabalho em São Paulo. E eu tenho que Uhum. subir 2 vezes por semana hoje. Tá. E aí eu tenho que pagar tudo do meu bolso, é combustível, pedágio e tal, né? Então no final do mês é Sim, esse valor que eu tenho aí. Então, por isso que eu te falei, é entendi. negociável, é para acomodar, não tem problema nenhum. De estar Tá, presencial para mim também não tem problema nenhum. tá legal. E você está participando de outros processos, como você disse? Tem Sim. algum que está bem avançado aí, só para ter uma ideia? Tenho dois, tenho dois. Um é em Pharma e o outro também é uma consultoria também na área de BI. Lá é BI e CRM. Né? E o outro Mas estão avançados nesse processo? já Já fiz a recebeu segunda, proposta e já tudo? fiz a É, tá, segunda. entendi. É, e é assim, para ser transparente com você, essa faixa também, né? Meu perfil Tá. é nessa faixa também. É bem Uhum, similar os, os benefícios são similares que você está falando. uhum, E, e um deles é híbrido e o outro não. O outro é full lá. O que eu tá. estranhei e te confesso que eu não achei muito produtivo hoje, né? Depois de Uhum, 3 anos uhum, experimentando esse modelo aqui, sim. não vi assim razão, mas se eu posso te dizer que tem uma coisa que eu não tô eu estou avançando no processo, mas é uma coisa que é, não me deixa muito confortável é ter que estar 5 dias lá, sendo que não vejo eu de longe assim, né? Tá? Tô até Tá. comentando com você aqui, desculpa, mas é a minha Não, percepção do não, sim, processo, fique em né? paz. Tranquilo. Bom, maravilha, André. Eu agora tenho um trabalho aqui de pensar um pouquinho, compilar aqui um pouco da nossa conversa, retornar para você aí o mais rápido possível, seja com positivo ou negativo. Então, provavelmente aí, cara, eu acho que entre amanhã ou depois de amanhã eu já tenho essa resposta, Ah, tá? tá bom. Eu vou ter as minhas. São quarta-feira, exatamente. Quarta-feira eu vou ter uma e na quinta a outra resposta deles. Porque essas duas eu já Tá, fiz a segunda entrevista, tá? Mas fica tranquilo, entendi. eu espero, não tem problema nenhum. E te Tá bom. agradeço de novo, viu, Alex? Obrigado pela oportunidade aí, que É foi isso. fora Eu que da minha expectativa. Eu tô achando super bom. Gostei muito do desafio, acho que é legal ter pessoas para poder ajudar a avançar na carreira delas. Eu também vou uhum. continuar aprimorando a minha, né? De poder desenvolver pessoas, eu acho bem legal. Mais uma vez, só tenho a Show agradecer. show de bola. A gente se fala em breve então, André. Beleza. Um abraço. Obrigado, um grande abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.